Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz em Cristo? Amém. Graça e paz. Graça e paz, família abençoada, vocês aqui na gravação ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Obrigado, chegamos aí a 11 mil inscritos. Obrigado vocês aí inscritos do canal por participar conosco. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Elcio Jesus, Ministério Graça e Verdade. E vamos compartilhar esta mensagem, vamos propagar para que outras vidas alcancem também a salvação na mente pelo conhecimento da palavra de Deus. Vocês aí do outro lado já viram o título. E hoje tem culto de poder, irmão. Amém? Culto de poder é a mensagem deste dia. Eu não sei vocês, mas eu acredito que sim, e vocês que estão aqui acompanhando, você já foi convidado para participar de um culto de poder? Ah, meu irmão, quando eu era pentecostal, eu não aguentava um convite desse. Diga-se de passagem, tem muitos irmãos em graça que ainda estão envolvidos ou envolvendo a sua mente nessas falácias. Porque muitos que estão engatinhando em graça pensam que poder é sinônimo de barulho, e joga a cadeira para lá e cai gemendo e roda parecendo uma panela de pressão. E nós fomos doutrinados na religião a participarmos de culto de poder, culto de busca do Espírito Santo, culto de avivamento, mover de Deus, oração forte. E isso entrou na nossa mente, sabe, mas destruiu. Por quê? Porque nós fomos levados por estes ventos de doutrina. E nós, na verdade, nunca tínhamos de fato conhecimento do que é o poder. Eu ser convidado para um congresso, para um evento de jovens, meu irmão, se eu não suasse o paletó, não tinha poder no culto. Se eu não olhasse o irmão falando uns labachura, cai para trás, cai para frente, não tinha poder. Mas eu gostava quando eu fazia e via gente caindo. Irmão, mas isso é poder. Que poder, irmão? Isso era manipulação. Isso é psicologia, irmão. Isso é ambiente propício para essas coisas acontecerem. E assim são em todas as religiões, dentro das suas práticas religiosas. Ou você acha que aquele pregador famoso lá, o Rim Ben, que quando chegava, eu falei ao contrário o nome, tá? Quando chegava lá no estádio e soprava Hadouken, e a gente voava. Eu chegasse num lugar daquele, ele ia morrer de soprar, eu não caía nunca. Não hoje. Porque aquilo ali é tudo isso aqui, ó. E vamos. Aliás, eles têm que preparar até o ambiente antes. Manda um grupo para orar, para consagrar, porque no outro dia vai ter uma reunião de poder. E passa paletó e gente cai. Como eu já acreditei nessas bobagens. Tem! Recebe! Eu vou estar criticando? Eu estou criticando, mas o intuito da nossa crítica, que é uma crítica construtiva para os eleitos, aqueles que amam a verdade, que não têm prazer na mentira, se libertem. Agora, aqueles que gostam dessas coisas, vão passar aí, vão ouvir aqui e vai dizer, eu não tenho interesse nisso, porque isso não é culto de poder, aqui não tem poder. Aqui da Rosa? Não.
Não dá óleo ungido? Não. Não tem sabonete consagrado? Não tem. Não tem posição na mão para a gente rodar a manhã inteira? Não. Não tem vigília de 11 às 5 da manhã? Não, não tem. Então não tem poder. Por quê? Porque o que é poder para essas pessoas? É barulho, é queda, é esse que eu te digo, é esse que eu te mando, é esse que eu... Só faz mandar, não faz nada. Só manda. E traz recado, parece que trabalha no correio de Jeová. E traz recado de Deus e leva... Paulo foi no terceiro céu. A maioria dos crentes de poder gosta de dizer que foi no inferno. Raramente eu vejo um crente poderoso dizer que foi no céu. Eu fui arrebatado no céu, irmão, vi coisas lindas. É raro. Algumas exceções. A maioria é, eu fui no inferno. Eu vi Michael lá. Eu vi o Papa lá. Eu vi as mulheres que cortavam o cabelo lá no inferno. Os homens lá, tudo de bermuda, jogando futebol no inferno, queimando com o diabo lá. E pregam isso para o povo que não tem conhecimento, e o povo, ó. Se eu sair da igreja, que esse pastor prega desta forma, eu estou ferrado, porque aqui tem poder e Deus revela um mistério oculto e profundo. Revela identidade, revela isso, revela aquilo, chassi de carro, só não revela o número da Mega Sena agora da virada, né, irmão? Que coisa, né? Culto de poder. Mas o que é poder? Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus é poder. Claro que eu creio, irmão. Eu sou uma prova disso, nós somos a prova do poder de Deus, amém? Vocês aqui são a prova do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas, era uma promessa, Joel 2 era uma profecia. Mas, recebereis o quê? Então, a profecia de Joel, do capítulo 2, 28, Jesus de Nazaré, depois da ressurreição, ele diz, olha, vai acontecer aqui, viu? A promessa de Joel vai se cumprir nesse tempo. E o que é que essa promessa de Joel vai trazer? Poder. O Espírito. Mas receberei poder. A palavra traduzida por poder do grego é dunamis, que quer dizer ser capaz, ser possível. É por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 4:12, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é possível, ela é capaz, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra, a palavra, a espada de 2 gumes, esta palavra, ela penetra a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela é apta, preparada, pronta, ela é possível, ela é capaz de discernir os pensamentos, coração, e a coração ali é a mente. Isso é poder, racionalidade, como o irmão pregou agora há pouco. Isso é que é o poder de Deus. É eu ter convicção e consciência de quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Mas recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E consequentemente, ao descer o Espírito Santo, vocês vão estar cheios de poder. E o poder que vocês vão receber é para quê? Ô glória! Meu irmão, dei 2 rodadas na igreja ontem. Eu saí tocando na cabeça das irmãzinhas assim do cocó de fogo. Quando eu tocava assim, as irmãs começavam. Meu irmão, eu passei assim a ponta da gravata na cara do pastor presidente. O pastor deu 2 glória. Babou, caiu, poder. Ai, quando eu pregava assim, os irmãos diziam, não vai demorar, daqui um dia tu está em Gideão. Obrigado, Jesus, pelo livramento.
Paulo disse: eu considerei tudo como esterco, como escória. Porque nós aprendemos na religião a nos justificar pelo poder da religião. E cada uma tem a sua prática. Algumas levam para esse lado extremo de êxtase emocional, e outros é aquele lado racional materialista, onde ele diz que para você estar em um lugar onde tem poder de Deus, você tem que participar por fé de projetos, de propósitos, de campanha, investimentos financeiros, dê seu tudo pela fé, pela fé. Vocês me deixam. Aliás, não me deixam, não. Então, existem os dois lados da moeda, do pseudo-poder. Um é a carnalidade mesmo exacerbada. E o outro é a ganância de ter, de conquistar. Culto de poder da prosperidade, a teologia da prosperidade, porque se você não tem, você não é de Deus. Então, de quem era João Batista? De quem era Elias? De quem eram os primeiros discípulos da igreja primitiva que tinha que compartilhar pão para um não ficar com fome e o outro comer demais? Ali é que era o poder, onde havia amor, transparência e justiça. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui os confins da terra é quando ele levanta Paulo, porque lá era só os discípulos, os primeiros apóstolos. Então, eles receberam poder para transmitir a palavra de Deus. Nós fomos cheios deste poder para falar das grandezas deste Deus. E não para fazer teatro barato, onde eu fico imaginando como é que existe. Eu quero pensar que são filhos de Deus. Como é que existe filho de Deus para acreditar em um teatro barato, onde as pessoas cercam lá uma profetisa que coloca a mão dentro segundo ela, dentro do coração do homem, porque tem que cobrir com um pano branco, é mistério. E tira me perdoe, um coração de boi, que já estava roxo, já sem sangue, e diz: eu arranquei o coração do homem, e o homem continua vivo na congregação. E o povo, poder de Deus. Tinha um aí chamado, não pode dar nome não, né? Não está gravando? Um que gostava de maquiar santos. Pegou? Maquiar santos. E ele colocava a mão no umbigo das pessoas e taca óleo e bota a mão por cima e lá vai. E esse homem vinha com pedra, vinha com cabelo e vinha com rato morto. Até que um dia filmaram ele pegando no paletó e tirando da mão e colocando. É tudo ali, tudo ali, tudo ali. Mas os cegos religiosos, glória, ninguém vê, ninguém viu. Não estou dizendo, irmão, eu não estou dizendo que alguém que, sei lá, está passando mal de alguma forma, de repente, a gente está, independente do local, do ambiente, está dentro de uma reunião, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem e participando de uma oração e de repente coloca algo para fora, isso é normal. Mas você manipular uma coisa, um ocultismo ali, em nome de Deus, fazendo, e aquilo propaga, aquilo dá dinheiro, aquilo gera, e dizer que é poder de Deus. Um outro na África que ressuscitou um morto.
Tem uma abençoada que manda para mim que eu já não aguento mais pelo WhatsApp. E manda para mim câmeras fragando nas ruas, vultos. E ela disse, aí, não tem diabo, o que é isso? Eu falei, o que é isso aqui? Um vulto? Uma sombra que passou aí? Se você observar direitinho, devido à claridade aqui, de vez em quando passou a sombra aqui atrás de mim. Sombra do instrumento, sombra do irmão Elcio, e aí? Ah, o irmão disse que não acredita em demônio. E aí, eu vi uma sombra passando atrás dele. Meu pai! Então o poder era para levar a palavra adiante. 1 Coríntios 1,18, Paulo dizendo, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, para os que sofrem, para aqueles que creem nessas mentiras. Aí Deus permite a operação do erro. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o poder de Deus é a palavra da cruz. Isso é que é o poder de Deus. Bem-vindo ao culto de poder. Olha lá, 22, 1 Coríntios 1, 22. Pois, quanto os judeus, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Não é Jesus de Nazaré. O homem da mão furada não está passando por aí coisíssima nenhuma. É o Espírito que habita em nós, não está passando por este ambiente. E sinta ele aí. Não, irmão, aí é carne. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E para você? 24. Mas para os que são chamados, não são aqueles que aceitaram a religião. Aceitar Jesus é aceitar a religião, tá bom? Aceitar Jesus é aceitar a religião, porque Jesus, o Cristo, o Deus vivo, ninguém aceita, Ele chamou, e com santa vocação. Aceitar Jesus é fermento, é religião, porque você aceita e desaceita, se converte e desconverte. Eu aceitei, mas eu larguei. Volta de novo, reconcilia. Ou se eu quero de novo, batiza de novo. Ou se eu vou me batizar de novo. Que negócio é esse? É religião. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, gentios, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, esta é a palavra de poder. Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu vou falar por mim, quantas vezes eu estava na religião, mas Senhor, me dá sabedoria, Pai, me dá o dom da palavra, mas como eu pedia, Deus me escutou. Você sabia que Deus escuta, né, irmão? Irmão. Mas eu pedia sabedoria, eu pedia o dom da palavra. Eu já falei em outros vídeos que eu não sabia ler. Outro dia um abençoado comentou que eu estava imitando o Geraldo. Acho que foi porque eu falei que eu também só estudei até a 4ª série. Aí o pior, eu não sabia ler nem com a 4ª série. O primeiro milagre de Deus na minha vida foi ler a Bíblia. Eu pegava, quando eu começava a ler, os olhos lacrimejavam, eu não conseguia, eu ficava nervoso, eu tinha fobia à letra. Eu começava a estudar, tremia. Quando eu chegava na reunião como essa aí, para você me ver aqui na frente, muito difícil. Estava lá no cantinho escondido, com medo de alguém dizer, irmão, lê um versículo. Apavorado. Mas um dia o Espírito queimou dentro de mim aquele desejo ardente de transmitir a palavra de Deus. E dizia, como é que eu vou transmitir se eu não sei nem ler? Eu lembro que eu cheguei a fazer atos proféticos. Dormir com a Bíblia aberta debaixo do travesseiro.
Fiz sim. O Senhor me dá sabedoria, me dá o discernimento da palavra, mas lá no sistema Deus não me deu. Mas Ele sabia que um dia eu ia estar aqui pregando o poder de Deus. E aí eu aprendi a ler pela Bíblia. E depois disso, e foi assim, ó. Tô contando lorota não, tá bom, meu irmão? Não preciso disso não. Eu dormi sem saber ler. No outro dia, quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler. E aí eu comecei a me apaixonar pelas Escrituras. E aí eu li. Na religião podia ser até busca de glória. Hoje não é busca de glória. Mas eu li a Bíblia umas 4 vezes, de ponta a ponta. Li até como é o nome daquele negócio lá da genealogia. Não pulava um pai de Jacó. Porque eu queria ter certeza se eu tinha aprendido a ler mesmo. E depois eu disse, só é a Bíblia? Não, peguei outros livros. Lá em casa tem uma cacetada de livros que eu não leio mais. Era quando eu estava no sistema. E Augusto não sei quem, e bababá, e BBB, e mala cheia, e bar, para ver se de fato eu sabia ler. Foi o primeiro milagre que Jesus operou na minha vida. E depois disso, os textos vinham saltando, aí nós entendemos, amado, que a sabedoria não vem de teologia, não vem do homem, a sabedoria é o poder de Deus que opera em nós, porque a sabedoria é Cristo. Talvez você diga, eu não consigo ler, irmão, eu não consigo desenvolver uma leitura, mas quando nós falamos aqui, você compreende tudo muito bem, você discerne tudo muito bem, de ninguém você é discernido. Porque o poder de Deus, disse Paulo nesta mesma carta, que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas desprezíveis deste mundo, as que não são, para aniquilar, destruir as que pensam que são. É por isso que vocês, com 3 meses em graça, ouvindo a palavra da graça, vocês pegam um pastor, 30 anos de teologia e colocam no bolso. Mas não é para se exaltar, tá bom, irmão? Mas existe um conhecimento de Deus na tua vida, irmão. Existe um poder de Deus na tua vida para você levar esse conhecimento adiante. Para quê, disse Paulo? Tapar a boca dos contraditores. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, jamais, nunca, eu não me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho da religião que se diz pregar o Evangelho. Eu me envergonho hoje daquilo que eu fiz em nome de Jesus. Disso me envergonho. Mas contribuiu porque tudo coopera. Eu não saberia o que é o verdadeiro se eu não tivesse conhecido o falso. Todos nós precisamos aprender a mentira lá no passado para dar valor à verdade hoje. Irmão, eu fui enganado, eu acreditei nisso, eu acreditei naquilo, eu acreditei em vulto, Tudo isso você teve que passar, era um processo do crescimento, amadurecimento e discernimento. Porque senão você ia chegar hoje assim, ó. Foi a caminhada de Cristo na tua vida. E desde lá, Ele sempre esteve com as mãos sobre você. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho salva. E salvação aqui não está falando de eternidade, está falando de salvação da alma. Jesus trazendo a palavra do reino, quando o reino não tinha sido estabelecido ainda, Ele disse, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E aí ele continua dizendo, aprendei de mim, Jesus dizendo, porque eu sou sabedoria de Deus. Aprendei de mim, porque eu tenho o poder de Deus, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aprendei de mim, dizendo Jesus, porque a promessa de Isaías está sobre mim, Ele me ungiu com esse Espírito. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, salvação para as vossas almas. E o reino veio
E o reino não está ali, não está na esquina. Jesus disse: o reino de Deus estará em vocês, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17, Romanos 1,17. Porque no culto de poder, porque no monte, porque na vigília, na consagração, não. Porque no Evangelho é ocultada, porque Deus é um Deus de mistério. Não. No Evangelho não tem nada oculto. Em Cristo, não. Nada é oculto que não haja de ser manifesto, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Então o Evangelho não é mistério. Quando você ouvir alguém pregar para você Deus de mistério, ou você ouvir alguém falando que está no culto de mistério, seja um instrumento de Deus para abrir os olhos dessa pessoa, se for assim a vontade do Pai. Porque Deus não é um Deus de mistério, porque no Evangelho é revelada. No Evangelho é revelada de fé em fé. Você sabia que é de fé em fé? Você se sentou aqui, você talvez chegou aqui pela primeira vez na gravação. Esse irmão está pregando uma coisa aí que eu não estou entendendo muito bem. Venha de novo, seja aqui na gravação. Ouviu uma mensagem dos irmãos aí que prega graça, eu não entendi direito. Senta de novo, abre as escrituras, pega um caderninho, vai anotando e vai mastigando. Vai comendo, vai mastigando. É como o profeta Jeremias, se não me falha a memória, ele dizia: no princípio era amargo, mas depois se tornou um favo de mel. No princípio é amargo, você chega em um lugar onde nós não damos pão, dizendo que é o corpo de Cristo. Que negócio é esse? Você não tem comunhão com Deus, não tem pão. Pão é na padaria, aqui você não encontra pão. Aliás, aqui não é supermercado. Então é de fé em fé. Porque no Evangelho se descobre, é revelada, de fé em fé. Então você vai de fé em fé, de glória em glória, examinando, absorvendo. Você vai recebendo no teu espírito. Ô irmão, mas diabo, e o capeta, e isso e aquilo, de fé em fé. Você vai aprendendo, vai crescendo, vai examinando. De repente você está, de fato, assentado nas regiões celestiais, no descanso do Pai. Quantos de vocês talvez chegaram aqui mesmo e ouviram uma mensagem nossa aqui? Ih, rapaz, o irmão falou uma coisa ali que isso não entrou. E muitos desistiram, caíram fora. Mas vocês perseveraram. Vocês continuaram. E hoje, aquilo que vocês talvez tinham dúvida no passado, vocês não têm mais. Porque além de vocês prestarem atenção, vocês foram exercitando uma fé que de fato, essa sim é que é a fé inteligente, racional. Vocês foram ouvindo outros ministradores e vocês foram se enriquecendo, se enchendo da graça de Deus. Amém? Por quê? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito: mas o justo viverá da campanha, da fé, por fé. Irmão, se o justo vive da fé, por que você critica alguém que vai nas gaiolas, nas sinagogas de Satanás, tomar uma garrafa de água orada? Se o justo vive da fé, irmão, então você não pode dizer que ele está errado porque ele tomou uma água ungida. Se o justo vive da fé, você não pode criticar porque o irmão comeu um pedaço de pãozinho da padaria que o padeiro jogou suor a noite toda, dizendo que é o corpo de Cristo. E se ele não comer aquilo, ele perde a salvação, perde a comunhão. Mas ele tem fé naquilo, irmão, então deixa ele viver a fé dele. Nananina não. Isso é uma fé carnal, materialista e não tem nada a ver com o Espírito. Porque o justo que foi justificado por Cristo, ele viverá da fé em Cristo.
naquilo que Cristo realizou, e não daquilo que Ele faz em nome de Jesus. Então eu não vou ver o meu irmão pegando o seu carro, sua casa, dizendo que vai dar na igreja, porque ele tem fé que ele vai dar aquilo e Deus vai dar em dobro para ele. Mentira do capeta do pregador que diz isso. Isso não é fé. Isso é loucura. Então deixa eu com minha loucura. Claro. Os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria. E o evangelho da cruz, para essas pessoas que perecem, é loucura. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de quê? De poder. O Espírito aqui está com E minúsculo, mas é o Espírito Santo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de medo, de temor. Não foi esse espírito que Deus deu. Se esse espírito está atuando na tua vida, esse espírito é da religião, é do homem, é do engano, não é de Deus. Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder e de quê? De amor e de moderação. Corta para mim. Venha. Ou eu vou. Deus te deu o espírito de quê, irmão? Poder, amor e moderação. Domínio próprio, autocontrole. Toda graça e viva uma desgraça. Primeiro, como Jesus disse, vocês receberão o Espírito, vocês receberão o poder, vocês serão minhas testemunhas, vocês têm poder. Vocês têm o quê? Amor. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Ainda que eu queime meu corpo, ainda que eu dê minha casa, minha marmita de comida, ainda que eu transporte montes, ainda uma hipérbole. Paulo não está dizendo que fazia aquilo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Oi, irmão, tá vendo que tem língua de anjo aí? Ô, glória, xaramanaia. Paulo disse ainda que, uma hipérbole. Ele não está dizendo que fazia. É como se o irmão Elcio dissesse: ainda que eu tivesse um avião, eu não sei pilotar. Então Deus nos deu o Espírito. Não nos deu, melhor dizendo, o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, domínio próprio, autocontrole, discernimento, sabedoria, prudência. Jesus disse: sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, amados, a graça de Deus, que é o favor de Deus sobre as nossas vidas, ela já aperfeiçoou o nosso espírito, já santificou o nosso espírito, já nos deu tudo no que diz respeito à nossa eternidade. Nós estamos plenos, completos em Cristo. Agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne, porque você recebeu espírito de poder, amor e moderação. Ah, mas eu não vou controlar. Paulo disse: eu esmurro a minha carne, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Você não pode querer se aperfeiçoar pela carne, que você não vai conseguir nunca. Mas você pode dominá-la, controlá-la.
Você já viu quando você se ira por algum motivo e você se explode ali com alguma situação? Aí depois você passa por uma situação igual, parecida, e você se controla, e aí você venceu. Você viu a alegria que foi depois? Ô Pai, obrigado. Naquele evento eu não consegui, naquelas circunstâncias eu cedi a carne, mas como eu me controlei, como eu tenho esse poder, esse amor, essa moderação pelo Espírito. Olha como foi maravilhoso eu vencer isso. Viu aí? Então você pode. Sabe por quê? Porque existe poder de Deus. É possível. Você é capaz. Amém? 2 Timóteo 1,18. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, ponto e vírgula. Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Na minha vida, quem manda sou eu. Pastor não manda na minha vida. Cadê? Tem uma caneta aqui não, mas eu vou fazer de conta que essa caneta é a prova. Pastor não manda na minha vida. Certo? Religião não manda na minha vida. Em graça? Certo, religião não manda na sua vida. Homem não determina o que eu tenho que fazer. No Evangelho da Graça? Certo. Eu não tenho cobertura pastoral. Sim. De homens? Não. Certo. Eu faço o que eu quero porque eu estou na graça. Errado. Opa. Eu sou dono do meu próprio nariz. Errado. Pensei que fosse Cristo o dono de você. Paulo disse, já estou crucificado, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé, pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não existe domínio de homem na tua vida, mas existe um domínio do Espírito. Deve haver. Paulo disse, eu sou prisioneiro dele. O que aqui tem? Eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém manda na minha vida. Se estáis sem disciplina, das quais todos são feitos, não sois filhos, sois então bastardos. Porque assim como nós tivemos nossos pais que nos corrigiam segundo a carne, assim também Ele, que é Pai do Espírito, Ele vai nos disciplinar para sermos participantes da sua santidade e não da carnalidade. Mas detonaram o irmão Geraldo, porque pregou uma mensagem outro dia aí, chamando a atenção dos gracistas. O irmão está mudando a pregação, agora está mandando todo mundo. Não mudou nada. Maravilhosa mensagem. Não mudou nada. Uma abençoada saiu do nosso meio, porque aqui nos bastidores, de vez em quando, a gente usa de exortação com a palavra. Aqui está parecendo um sistema religioso. Saiu. Chegou no grupo para me afrontar. Aí colocou a mensagem do irmão Geraldo, uma outra mensagem, e disse, isso que é graça. Eu digo, claro que é graça. Mas eu tive lá em Geraldo, e eu vi o comportamento dos irmãos, eu vi a disciplina em Cristo dos irmãos. Eu vi a mensagem off para os irmãos. Então ninguém andava de qualquer jeito, fazendo o que quer, porque está em graça. Vai congregar lá então? Aí a irmã sumiu daqui, porque disse que eu estava sendo muito rígido. Rígido não, eu estou falando do Evangelho. O Evangelho que é sabedoria, é poder de Deus, mas também é moderação, é domínio próprio, é controle. Freia essa carne velha, irmão. Senão tu não reina em vida. Senão tu não desfruta, irmão. Eu estou em graça, então eu cheiro, eu fumo, eu bebo. Você faz o que você quiser, tu só não está em graça. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro de Cristo. Antes, participa comigo dos sofrimentos de quê? Sofrimento do Evangelho, irmão. O Evangelho tem rosas, mas tem espinhos também. Sabe o que é sofrimento do Evangelho? Eu me dá vontade de fazer uma coisa e não fazer, porque eu sou participante dos sofrimentos do Evangelho. O Evangelho, sabe, ele te controla, que dá vontade de você
Tocou na sua cara, você dá no outro lado, Jesus disse, epa, vira o outro. Vira o outro. Não é porque você pode com a tua natureza humana, é porque o Espírito de Deus te domina. Paulo disse que é uma luta constante, a carne contra o Espírito. A quem você está alimentando, esse vai servir. Esse vai ceder, esse vai entender. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o culto de poder é o culto que tem Evangelho, que tem moderação, que tem amor. Agora procure se tem amor nesses lugares aí que diz que tem poder de Deus. Vai? Amor. Já não tem amor começando pelo líder, que ele arranca tudo, deixa o povo com fome e diz que é para Deus. Que amor é esse? Já não tem amor começando pelo chefe, pelo líder da gangue, pelo líder da quadrilha, que prega, fariseu, mas não pratica, que manda, mas não vai, que pede, mas não dá. É como agora em Manaus aí faltou oxigênio, e aí alguns cantores aí seculares, artistas, todo mundo mandando lá ajuda, oxigênio, dinheiro, eu sei. Cadê um cantor gospel famoso fazendo isso? E detalhe, não vem me dizer que estão fazendo não, porque eles gostam de tocar trombeta. Se faz, vai logo para mídia. Eu fiz. Cadê um pastorzão rico aí que anda de jatinho para baixo e para cima, dono de mega templos? Cadê que mandou? É obra de Deus. Aí tu vai, manda ajuda lá. Não manda. É para Deus. Deus? 1:9, 2 Timóteo. Que nos salvou, graças a Deus, esse evangelho que é o poder de Deus, nos salvou desta gaiola. Amém? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não, Jesus me chamou por causa da minha obra. Jesus me olhou assim, viu que eu era gatinho, gatinha, viu que eu tinha um jeito assim de pegar no microfone. Vocês já viram? Para mostrar poder, não pega assim simples, não pega assim. Quer dizer, a gente pega meio errado, né? Que diz que é errado e tal. Mas não, para mostrar poder e autoridade, primeiro tem que mostrar o latão aqui e pega assim, ó. E não pode ficar aqui também, porque aqui ninguém vê, tem que estar aqui. Quem já viu isso? Já viram? Eu já fui nesses lugares que eles davam cada sapateado e levantava o bico do sapato para mostrar que o sapato é... Dá uma marca boa aí? Nem entendo disso. Não vou fazer propaganda também no canal, não. Para mostrar que a marca é consagrada, ungida, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras. Deus me escolheu porque eu estive lá de joelho, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu dei sopa aos pobres. Para com isso, irmão. Porque eu ajudei a construir aquele templo. Para com isso, irmão. Não foi por causa disso. Porque eu não desejo mal para você. Porque eu não te xinguei. Porque isso. Então foi por isso que Deus... Não foi nada por isso. Foi pela sua graça. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Segundo o seu próprio propósito e graça. Propósito dele. Propósito dele e graça dele. Não foi eu que aceitei Jesus. Propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus no domingo passado, quando eu levantei a mão na igreja, antes dos tempos eternos. Nada existia, a graça de Deus já estava no nosso espírito. Para esse tempo, você se render àquele que vive e reina para todo sempre, amém?
Como assim, irmão? Você não pode se incluir nesse texto porque você não estava lá. A palavra está dizendo aqui que Deus escolheu segundo o propósito dele e a graça dele, mas foi antes dos tempos eternos. Claro, carnal, tu se vê em carne, tu não vai estar lá nunca. Mas nós em espírito já estávamos com ele, viemos dele e voltaremos para ele. Amém? A palavra diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então não está falando de carne, está falando de espíritos. Amém? 10. E que agora no tempo de Paulo, e agora no nosso tempo para nós, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu o quê? Ele destruiu a morte. Destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. E este Evangelho trouxe luz, trouxe vida, trouxe imortalidade, revelou aquilo que era oculto, que era misterioso, trouxe tudo para as nossas vidas. Hoje você entende que para você ser de Deus, você não tem que estar 24 horas, 5 vezes na semana dentro de um prédio de 4 paredes, dizendo que está buscando Deus. Porque você já entende que você é a casa dele. Você não está aqui para ser. Você não está acompanhando essa mensagem para ser. É porque você é em Cristo. É porque você tem prazer nisso. Por esta razão, 2 Timóteo 1,12. Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é o quê? Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Outra distorção do texto. Está vendo, irmão? Você tem que perseverar, porque naquele dia, quando Jesus... Não, aquele dia é o dia da partida de Paulo que ele está falando. Por isso que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chegou o meu dia. Arranca a cabeça. Então Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo, eu tenho convicção do Evangelho de Deus. Quantas pessoas sem convicções em Cristo? Quantas pessoas sem certeza? Pessoas inseguras, duvidosas de Deus, duvidosas da sua palavra. Estão mais presas às tradições religiosas que receberam outrora do que propriamente dito, preso em Cristo Jesus e a sua palavra. Por quê? Porque está consultando carne e sangue, o que aprendeu no passado, na religião, mas não estão consultando o Espírito, a graça, o Evangelho. E às vezes eu participo aí de alguns grupos, aí eu vejo tantas pessoas sofrendo. Se você não acredita, o problema é seu, mas eu já entrei num lugar e eu vi um bicho, e o bicho pegou no meu pé, eu vi uma coisa. Você pode ter visto tudo, eu também já vi muita coisa, irmão. Você não sabe onde eu andei na religião. Você não sabe quando eu saía às 5 horas da manhã para ir nas dunas aqui de Itapuã, chutar caco de despacho na ignorância e tirar a cabeça de bode lá de dentro de prato e carpa na boca de sapo. Você não sabe o que eu fiz. Isso tudo era loucura da religião. Eu fazia. Então não vim para cá tentar me impressionar porque dormiu e teve um sonho com o demônio. É o demônio, irmão. Isso tudo Deus permitiu. Para em tudo você ver o cuidado de Deus. E aí virou até discussão no grupo lá que eu estava. Se você não acredita, o problema é seu, mas eu acredito sim no diabo, no demônio. E isso foi o quê? Eu não tenho explicação para você. Eu só sei que o Evangelho é o poder de Deus. Porque senão eu fico preso à carne. E aí eu vou trazer tudo para a graça, aquilo que é lixo.
Ah, irmão, porque eu entrei no terreiro, eu soprei, gente caiu. Ah, irmão, porque a gente levantou a mão para mim e na hora de bater eu gritei o nome de Jesus e a pessoa só fez botar o dedo na minha cara e não bateu mais. Ah, irmão, porque eu fui ministrar e o cara estava lá muito doido e jogou na minha cara, minha barra frontal, chegou assim, ó, e jogou bafo, daqui perto. A vontade que me deu foi de dar um cangue-fu na cara dele. Domínio próprio, moderação. Fechei o olho, respirei fundo. E aí, já acabou? Já jogou já sua fumaça do baseado? E aí, não vai fazer nada não? Eu falei, vou, sente aqui. Eu estou aqui, rapaz, porque eu te amo em Cristo. E a pessoa que estava assim... Cadê a ira? Cadê o capeta que ia se manifestar? Precisou botar a mão na cabeça? Sai, capeta. Não precisou, irmão. Porque a palavra de Deus é poder. Você tem uma palavra de poder na tua boca. O problema é que você fica consultando carne e sangue diante de uma circunstância difícil, aí você quer agir na força do braço, você vai encontrar o quê? Braço também. Vai mexer com, desculpa a expressão, né? É forma de... Vai mexer com um doido na rua? O camarada te dá uma abraçada, você vai cair lá na China. E depois vai dizer, foi o diabo. Não, meu irmão, não é esse poder para usar não. Usa a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Amansa a fera ali. Amansa o daimon ali. Você tem que saber com quem você vai brigar. Se você vai discutir, discuta. Vai discutir logo com um que sabe que vai correr de você. Brincadeira, irmão. Não vá não, irmão. Usa o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E veja todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando. Ainda, Deus disse em sua palavra nos escritos, que Ele faz com que os seus inimigos tenham paz contigo. Onde eu moro mesmo, algumas afrontas que eu já passei, passar na rua, traficante me parar, você é da onde? Você é daqui? E aí? Falei, calma, rapaz. Calma, dê sua mão aí. Você é da onde? Eu nunca lhe vi aqui. Calma, rapaz. Tudo bom, meu querido? Prazer, meu nome é Elcio. Fique na sua. Não tenho nada com o seu negócio. Meu negócio é Cristo. Amém, irmão. Amém, amém. Vai mexer com o Elcio lá hoje? Para tu ver que eles mesmos não saem em defesa. Entendeu? Poder de Deus, irmão. Ah, por quê? Por quê? Não tem nada de porquê, irmão. Não desperte o Saulo que há em você, irmão. Mate esse Saulo e deixa Paulo se manifestar. Efésios 3:7, vamos lá. Do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Vamos lá. Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem exterior. Interior, irmão. O poder de Deus habita no teu espírito. Ele vai fortalecer o teu homem interior. A religião fortalece a tua carne. Traz vaidade. Jejuei 3 vezes essa semana. Ó a carne. Mais santo do que todo mundo. Se um tema desse aí era quando eu estava no sistema, irmãos, me consagrei ontem a noite toda, amém? Então hoje eu vou pregar uma palavra que você vai sair voando daqui. Oh, glória, terra labachária. Ah não, se é no sistema era assim, mas na graça não. A honra e o poder de Cristo que opera em nós, amém? O poder pelo seu espírito no homem interior, no nosso espírito. Vamos lá, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
O poder de Deus opera na tua vida, irmão. O poder de Deus se manifesta na tua vida. Mas o que é o poder de Deus, irmão? É o Evangelho, é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus, é a justiça de Deus, é a fé em Deus, a fé no que Ele fez. E aí você vai ver o poder de Deus operando na sua vida. Houve a necessidade de usar a fé. Você usa o poder de Deus. Houve a necessidade de você praticar a justiça. Usa o poder de Deus. Aí o patrão chegou para mim e disse assim, essa carteira está assinada, eu não vou assinar novamente. Você vai lá no saque, peça outra carteira. Eu falei, patrão, só tem um problema. A minha carteira é nova, e eu saí da empresa e não deram baixa. Se eu for lá, eles vão dizer que não tem necessidade, porque a carteira está nova. Não, mas eu não vou assinar a carteira porque a carteira está assinada. E eu já estava um tempo trabalhando, falei, tá bom, eu vou. Chega lá, você diz que perdeu a carteira e vai tirar outra. Eu fiquei quieto, eu fui. Cheguei lá, a atendente lá do saque me recebeu, falei, eu quero outra carteira. Ela, por quê? Eu falei, porque o meu patrão quer assinar essa carteira, mas não foi dada a baixa anteriormente, e ele quer que eu tire outra carteira. Ela olhou e disse, não, pode mandar ele assinar, porque não tem problema algum, e a carteira está nova. Eu falei, tá bom, aí eu voltei. Cheguei no escritório, estavam os filhos, estava o pessoal do RH, cheguei na mesa dele e falei, aqui ó, tá aqui a carteira. Ah, é a carteira nova? Você tirou? Eu falei, não, é a carteira velha. Oi, você não tirou a nova não para assinar? Eu falei, não. Cheguei lá, eu falei, e mostrei minha carteira, ela disse que tá boa. Não, Elcio. Mas eu falei para você dizer que perdeu. Eu falei, não minto. Ele olhou assim, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu falei, eu não minto. Se o senhor quiser me contratar, está aqui a carteira, o senhor assina. Se o senhor não quiser, eu trabalho avulso. Mas mentir para adquirir uma outra carteira dessa? De jeito nenhum. Os filhos, ele, tudo bem, eu vou consultar meu contador. Consultou, foi assinou minha carteira. A partir daí eu comecei a ter respeito na empresa, porque todos viam que eu não ia pegar no que era dos outros. Eu trabalhava com dinheiro, com mercadoria cara. E mesmo depois que eu fui demitido, eles ligaram, quer voltar a trabalhar porque nós queremos uma pessoa de confiança. Então houve a necessidade de usar a justiça, a verdade, e isso é o poder de Deus. E em outros momentos ele dizia, independente da religião, todos nós devíamos agir dessa forma. Eu falei, ainda bem que você sabe, independente da religião. A vontade que me deu, por que está sonegando? Deixa lá. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Olha que coisa linda, né? Olha o comportamento do apóstolo e dos demais, sendo usado pelo Espírito, pelo poder de Deus, na convicção, e o bom testemunho que eles davam. Tem mais? 1 Tessalonicenses 2,2. Mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Independente dos combates, das dificuldades, das lutas, eles estavam ali, com o poder de Deus na vida, amém? Tem mais? Estamos acabando. Colossenses 1,10. Para que possais andar de maneira o quê? Digna do Senhor. O poder de Deus faz isso, você andar de forma digna do Senhor. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Não é obra da lei. Porque é pela graça, não é pelas obras. Não tem nada a ver de obra da lei aqui. Está falando de obras de fé, obras do Espírito, as obras que Deus preparou de antemão, aquilo que Ele ministra pelo Evangelho, que você sabe que deve participar. E crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o poder de Deus. Colossenses 1,11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com alegria, irmão. Perseverança, persevere na graça de Deus. Longanimidade, ser uma pessoa paciente, longânimo. E o que? Alegria. Alegria de Deus. Paulo disse, o reino de Deus
Romanos 14:17, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito, amém? Tem mais? 2 Coríntios 12:9, e disse-me, Paulo orou, mandou Deus tirar o espinho, e Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua força, na tua fraqueza. Então a religião diz, eu vou jejuar para ficar forte, o poder de Deus não opera. Eu vou dar o dízimo dos dízimos para eu ficar poderoso na igreja, o poder de Deus não opera. Eu vou para a vigília, para o monte, para o reteté, poder de Deus não opera. Por quê? Porque você está se sentindo forte. Enquanto você se sentir forte na religiosidade, na carnalidade, o poder de Deus não opera. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O poder de Deus não opera nas tuas práticas religiosas, o poder de Deus opera na tua fraqueza. Olha lá. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Amém? Poder de Deus. Poder de Deus habita na tua fraqueza. E ele continua dizendo, 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Por que, Paulo? Porque a minha força não vem dos meus braços, vem de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor. Nele, que é justiça e que é o poder que nos opera. Nos gloriamos nele e na força do seu poder, porque é ele que faz justiça e juízo sobre toda a terra, amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, depois de tudo isso que vocês ouviram, depois desse culto de poder, amém? Amém? Vocês aqui na gravação, culto de poder, reunião de poder, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você se fortalece no Senhor, amado? Você se fortalece no Senhor. Não é no jejum, não é na campanha, não é na vigília, não é na consagração. Você se fortalece no Senhor. E aqui nós encerramos. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Quem recebe? Glória a Deus! Você está no reino. O poder de Deus que em nós opera. Graça e paz abençoados e até o nosso próximo encontro.